7 de julho de 2016, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. E vamos acompanhar o resumo da sessão plenária de terça-feira. 6 projetos de lei foram aprovados. A sessão ordinária da última terça-feira votou pauta com 8 propostas de lei. A primeira, apresentada pelo Poder Executivo, foi aprovada. É o projeto de lei complementar sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Municipários de Ribeirão Preto, o IPM. Também aprovado o projeto de resolução do vereador Maurílio Romano, que altera a composição da Comissão de Estudos sobre a criação e implantação da região metropolitana de Ribeirão Preto. Os novos membros são Maurílio Romano, Bebé, Capela Novas, Giló, André Luiz da Silva e Maurício Gasparini. O vereador Paulo Modas apresentou a terceira matéria da pauta, que foi aprovada. É o projeto de lei que obriga a afixação de placa de advertência sobre o uso de formol e suas consequências para a saúde do ser humano nos salões de beleza ou estabelecimentos congêneres da cidade. Também aprovada a proposta do vereador Cícero Gomes da Silva. É o projeto de lei que cria a campanha publicitária alertando para os riscos do uso abusivo do álcool. O vereador Samuel Zanferdini pediu adiamento de discussão do projeto de lei sobre o toque de acolher crianças e adolescentes menores de 15 anos sem a presença de responsáveis entre as 23 e as 5 horas da manhã, nas ruas, praças, bares e restaurantes. De acordo com a proposta, a fiscalização será do Poder Executivo, através de seus órgãos de proteção às crianças e adolescentes. Aprovado o projeto de lei do vereador André Luiz da Silva sobre a divulgação das conferências municipais temáticas no portal oficial de Ribeirão Preto. Os vereadores também aprovaram o projeto de lei do vereador Capela Novas, que assegura ao contribuinte e demais usuários dos serviços públicos pesquisa sobre imóveis no município com procedimentos administrativos em trâmite nos órgãos públicos municipais. Por exemplo, os que objetivem demolição, desmembramento, desapropriação, aglutinação de áreas públicas ou privadas. O último projeto da pauta foi retirado pela autora, a vereadora Viviane Alexandre, que pediu adiamento de discussão. É o projeto de lei que regulamenta a utilização de cães por empresas de segurança patrimonial privada e de vigilância para fins de guarda. Agora, a Aline Matos traz a pauta da sessão ordinária de hoje. Veja quais assuntos serão destaque na sessão de daqui a pouco. Aline? Olá, Tarlá, boa noite a todos. Hoje serão votados apenas a pauta dos requerimentos e indicações e requerimentos de urgência especial. Na sessão de hoje será ouvido o superintendente do IPM, senhor Luiz Antônio da Silva, conforme solicitado em requerimento do vereador Bertin Scandiuzzi. Para mais notícias sobre a Câmara Municipal, acesse o site www.câmararibeirãopreto.sp.gov.br. Tarlá? E a morte do cabo da Polícia Militar Rodoviária, Tarcísio Wilker Gomes, assassinado por criminosos que roubaram a empresa de transporte de valores Prosegur, causou muita comoção e revolta entre os policiais militares, que se manifestaram pelo colega. Veja só. Em homenagem ao cabo Wilker, de 43 anos, pai de família, os policiais de Ribeirão e região se manifestaram.
Os policiais militares da capital também prestaram suas homenagens a mais uma vítima do descontrole social em que vivemos por todo o Brasil. A violência é só mais uma das consequências da grande expansão que Ribeirão teve nos últimos anos. Segundo dados do IBGE, Ribeirão Preto atingiu em 2015 uma população estimada em mais de 660 mil habitantes. Com o crescimento demográfico, também se registram aumentos em outros índices, como, por exemplo, os de falta de mobilidade urbana e, consequentemente, problemas no trânsito. A repórter Aline Matos foi às ruas da cidade e constatou alguns desses problemas. Acompanhe. Pegar um ônibus, andar a pé, de carro ou de moto. A busca pela mobilidade urbana é um desafio enfrentado pela maioria das grandes cidades no Brasil, inclusive Ribeirão Preto. Não tem calçada, o que inviabiliza, por exemplo, o transporte, o pedestre, né, o caminhar pela cidade, né, dificulta também as questões de acessibilidade, né, as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, as pessoas com deficiência não conseguem se locomover na cidade, nessas regiões onde não tem o calçamento adequado. Muitas vezes o calçamento utiliza materiais inadequados, né, o que também inviabiliza a circulação. E é muito comum as pessoas passarem a usar a rua, né? o chamado leito carroçável, onde tem o pavimento asfáltico, colocando em risco a sua própria vida, concorrendo com o espaço utilizado normalmente pelos veículos automotores. A mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades. O termo é geralmente empregado para referir-se ao trânsito de veículos e também de pedestres, seja através do transporte individual ou do uso de transportes coletivos. Nos últimos anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil tem se destacado. A maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos. É possível começar a modificar, é mais difícil. Como a cidade não é planejada, as cidades, em maneira geral, não são planejadas, precisaríamos repensar o padrão de cidade, repensar o tamanho de ruas, repensar do uso de veículos pessoais, mas é possível sim modificar a partir do momento que nós tenhamos um transporte coletivo de maior qualidade, que seja mais barato, que tenha maior qualidade, com ar-condicionado, não seja superlotado, veículos novos. Isso pode incentivar a população a evitar a usar o seu próprio veículo. Então, por que as pessoas usam o seu próprio veículo? Porque é o jeito mais fácil que tem de se deslocar. A partir do momento que o transporte coletivo ele é melhor, as pessoas vão passar a utilizá-lo. Então, esse é o pensamento que nós temos que trazer para os próximos anos, quando a gente fala em transporte coletivo, que ele pode ser sim melhor. E tem ainda a questão ambiental. Devido ao excesso de veículos nas ruas, a poluição aumenta, resultando em problemas naturais e climáticos em larga escala. A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil é o aumento do uso de transportes individuais. Entre as principais soluções para o problema da mobilidade urbana, na visão de muitos especialistas, seria o estímulo aos transportes coletivos públicos. Mas são recorrentes as queixas de superlotação e demora nos pontos. Demora bastante. É cheio, lotado. Tem que ir pendurado, não tem jeito, né? Sem contar com a má qualidade do transporte público no Brasil. Ai, péssima, né? Aqui em Ribeirão Preto foram implantados corredores de ônibus para dar mais fluidez ao trânsito. Além disso, o incentivo à utilização de bicicletas, principalmente com a construção de ciclovias e ciclofaixas, também pode ser uma saída. O uso do individual acaba fazendo com que as pessoas não usem outro meio de transporte. Assim como o transporte cicloviário, né? Que as pessoas também
deveriam cada vez mais, se fosse uma situação segura, se tivéssemos ciclovias, ciclofaixas, paraciclos, né? Se tivéssemos investimento também, assim como acontece em outras grandes cidades e também cidades de médio porte mundo afora, as pessoas poderiam usar a bicicleta para se deslocar. E no próximo sábado, dia 9, o estado de São Paulo comemora um feriado. O fato é que poucas pessoas sabem o que ele realmente significa. O repórter Paulo Bahia foi a uma escola aqui de Ribeirão Preto conversar com o professor de História sobre essa data. Paulo. No próximo sábado é celebrada uma data muito importante para todo o estado de São Paulo. Dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Feriado em São Paulo desde o ano de 1997. Mas você que está em casa, sabe por que é comemorada essa data? Sabe o real significado da Revolução Constitucionalista? Não? Pois então, estamos aqui numa escola no Ribeirão Verde, aqui em Ribeirão Preto, para falar um pouquinho mais sobre esse tema com o professor Arnaldo, que vai trazer todos os esclarecimentos para que você possa celebrar essa data. É isso mesmo, professor? Bom, vamos lá. Antes de 1930, o Brasil vivia um período que a gente chama de política do café com leite, onde as oligarquias paulista e mineira dominavam a política nacional. Bom, em 1930 é feita uma eleição para presidente da República. Getúlio Vargas, que era gaúcho, é um dos candidatos, ele perde a eleição, né? Mas aí alguns acontecimentos inesperados, como, por exemplo, a morte do vice-candidato João Pessoa, levam uma comoção nacional que leva a um movimento revolucionário, a famosa Revolução de 30. Getúlio Vargas assume o poder com uma esperança de renovação política e social no país, mas não é o que acontece. O que ele faz? Ele coloca interventores em todos os estados brasileiros que não eram favoráveis à chapa getulista. Inclusive São Paulo, obviamente, né? Então saem os presidentes, que eram como se chamavam os governadores estaduais, e entram os interventores, que traz uma grande revolta no povo paulista. Essas revoltas são traduzidas em manifestações públicas que acontecem, né, sobretudo na cidade de São Paulo. E no dia 23 de maio de 1932, numa dessas manifestações, né, foram mortos 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, um deles inclusive daqui de Jardinópolis, né, dando origem à sigla MMDC, né? Essa sigla ela é a senha para o início da Revolução. Então, são feitas campanhas, né, para arrecadação de recursos. Mulheres vão trabalhar como voluntárias, costurando uniformes, preparando caixas de primeiros socorros. A indústria paulista vai fabricar armamentos e equipamentos. E no dia 9 de julho, enfim, começa o conflito. São Paulo esperava a adesão do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que não houve. São Paulo fica sozinho, isolado, né? E perde, obviamente, no dia 3 de outubro, né, a luta armada. No entanto, ganha politicamente, porque em 1933 são chamadas as eleições constitucionalistas, né, para fazer a Constituinte, montar a Constituinte, e a Constituição, então, é promulgada em 1934, considerada uma das mais avançadas constituições da época, né, a Constituição de 1934. Então, né, o 9 de julho, ele é, antes de tudo, uma vitória da democracia. E é bom notar que Ribeirão Preto teve uma participação muito importante nessa Revolução, por meio da Cavalaria do Rio Pardo, né, o destacamento do Rio Pardo, que era, inclusive, liderado pelo Tomás Roberto Attlee, um homem de bastante influência, né, cafeicultor, político, né, que liderou a Cavalaria do Rio Pardo nesse levante contra os paulistas, numa situação muito interessante, inclusive, guarnecendo as forças revolucionárias na fronteira com Minas Gerais, aqui em Ituverava. A gente tem a famosa ponte do Ituverava, onde pode-se ver as marcas ainda da Revolução, né, na parte metálica da ponte. Outra coisa que é bom ressaltar, a participação dos negros nesse movimento revolucionário. É bom a gente entender, né, que em 1930, pouco mais de 30 anos, não chegava a 40 anos do final da escravidão no Brasil. Portanto, essa grande massa populacional precisa se colocar, né, na sociedade, e a Revolução Constitucionalista é a oportunidade para isso. Surgidos, né, emergidos no meio da Legião Brasileira, né, da Legião Negra Brasileira. Então foram formados pelotões, né, da Legião Negra, né, das Pérolas Negras, que lutaram a favor da Revolução Paulista,
formando inclusive 1/3 do pelotão, né? E é isso, o movimento de 1932 é, antes de mais nada, um movimento pela democracia. É uma dúvida que surge bastante, a gente vê muitas pessoas até confundindo as reais ações dessa revolução com a questão do separatismo. Esse era um movimento separatista, realmente, ou isso daí é mais uma lenda? Pois é, a ideia separatista é uma ideia que já vem há algum tempo, né? E na Revolução de 32, obviamente, muita gente querendo pegar carona, o movimento separatista também tentou, né? Inclusive, eles tinham uma bandeira que suprimia o mapa do Brasil e substituía pelo mapa do Estado de São Paulo, a bandeira paulista, né? Dos separatistas. Um movimento que não conseguiu encontrar fôlego nem dentro do próprio movimento revolucionário de 1932. E, na verdade, né, o separatismo é uma ideia absurda. São Paulo é uma metrópole cosmopolita, né? Nós temos aqui gente do Brasil inteiro e gente do mundo inteiro. Se a gente tirar os não paulistas de São Paulo, pouca coisa vai sobrar, né? Então, é um movimento inócuo, né, sem sentido. Por falar na bandeira, a bandeira do Estado, a atual bandeira do Estado de São Paulo surgiu durante essa época, né? Sim, surgiu durante... E tem como força, né, o mapa do Brasil, né, que é a negação do separatismo. Tá certo, hein? Portanto, as explicações do professor Arnaldo, a gente agradece. Esperamos que o telespectador tenha entendido realmente o que foi a importância, não só para São Paulo, mas para todo o país, da Revolução Constitucionalista de 1932. Desejamos a todos um bom feriado e voltamos com você, Tarlá. Você já ouviu falar no projeto Kabuki? Pois é, ele atende e leva arte e educação a crianças e adolescentes em Ribeirão Preto. O Kabuki está com inscrições abertas. O projeto Kabuki encerra no próximo domingo, dia 10, a sua segunda mostra de artes, que acontece no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, nos horários das 10, 14 e 17 horas, com apresentações dos alunos dos polos da Vila Tecnológica, Centro Cultural do Quintino 2 e o Céu das Artes do Ribeirão Verde, atendidos pelo sistema PROAC e ICMS. Atualmente, o Kabuki é o maior programa sociocultural do interior de São Paulo e atende em média 600 alunos nos cursos de musicalização infantil, violão, violino, flauta, teclado, danças urbanas e teatro, com idades que variam de 8 meses a 16 anos. As inscrições para novos alunos nesses 3 polos começarão a partir do dia 12 e contarão com o apoio da Fundação Procon SP, Ministério Público Estadual e da Secretaria Municipal de Cultura. Mais informações pelo telefone 3635-5667 ou acesse o Facebook do Kabuki, facebook.com/programa Kabuki. O primeiro encontro regional de imprensa e política realizado na Câmara Municipal de Araras, na noite da quarta-feira, dia 29 de junho, debateu a legislação brasileira vigente para as eleições municipais 2016. O evento aconteceu por meio da TV Câmara, Escola Legislativa e Câmara Participativa de Araras, com o apoio da Astral, Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas. O advogado Luiz Eugênio Scarpino Júnior, da OAB de Ribeirão Preto, e o diretor da TV Câmara de Ribeirão, Sérgio Figueiredo, participaram do evento. Participaram do encontro representantes de órgãos de imprensa, câmaras municipais e partidos políticos de Araras e de municípios da região. Vinícius Franzoni, diretor de comunicação da Câmara de Araras, abriu o encontro ao falar sobre o seu objetivo. Ele explicou que a Astral, a qual a TV Câmara Araras é filiada, vem discutindo a integração da imprensa com a política e os demais veículos. A gente chamou o pessoal da imprensa aqui na Câmara para poder debater qual seria o primeiro tema que a gente poderia trabalhar com esse pessoal. E aí a maior dúvida que paira no ar é referente às eleições agora de 2016 e quais são os papéis nossos enquanto imprensa, enquanto agentes políticos, o que pode e o que não pode. O presidente da Astral e diretor da TV Câmara de Ribeirão Preto, Sérgio Figueiredo, falou sobre a necessidade de uma informação correta. Muita gente propaga notícia que não é real. E é por isso que é importante os órgãos de comunicação, não só os legislativos, mas os das cidades,
se aproximem para que a gente dê à população a informação correta. Bom, o evento é super importante, primeiro, para a população, que pôde aprender um pouco mais sobre políticas, restrições e tudo mais, para o pessoal da imprensa local e também das outras câmaras que estiveram. Mas a TV Câmara está prestando assim um serviço nacional, porque esse vídeo vai ser disponibilizado pela Astral para todas as emissoras. Então, a TV, essa coisa de imprensa, é uma coisa nova ainda no Legislativo, não é? Mas isso vai auxiliar todo o pessoal, rádio, TV e da comunicação legislativa em geral. O advogado e palestrante da noite foi o professor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, que abordou diversos tópicos, como as mudanças no calendário eleitoral, as regras para a propaganda política, as restrições impostas aos candidatos, a prestação de contas das campanhas, dentre outros. A plateia pôde participar fazendo questionamentos. Na opinião do palestrante, política não é lugar de amadores. E muito menos em tempos de limitação e restrição de campanhas quase ocultas. Os candidatos deverão estar muito atentos e a imprensa, idem, porque vai ser muito fácil violar a legislação eleitoral e devemos todos estar atentos para não incorrer nessas limitações. É um tema bastante complexo porque ano após ano nós temos alterações na legislação. Eventos como esse e outras iniciativas que busquem conscientizar a população e aos candidatos sobre aquilo que eles podem ou não podem fazer são ocasiões bastante interessantes e agradeço a oportunidade. Para Fernando Hauser de Souza, jornalista da Câmara Municipal de Pirassununga, a participação no encontro foi esclarecedora. Eu, como jornalista, claro, tinha muitas dúvidas, não sabia exatamente como que eu tinha que proceder nesse período eleitoral. E a partir de agora eu consigo já me policiar e ter uma noção de como eu posso escrever, o que eu posso e o que eu não posso. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.